Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre os médiuns, de Omolu, ou seja, os filhos de Obaluayê e Omolu. Quais são as características, como esses médios são, na saúde, no amor, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, ou seja, características de forma geral. E aí, você é filho de Obaluayê? Você tem este orixá na sua coroa, Acompanhe esse vídeo até o final e lembrando, deixa a sua curtida no vídeo, compartilhe e não esquece de seguir a gente, pessoal? Lembrando que temos vídeos diários trazendo inúmeras informações aí sobre a espiritualidade, os orixás, as entidades, trazemos fundamentos, conselhos e grandes ensinamentos também. Então, sem delongas, vamos começar a falar sobre os filhos de Obaluayê. E é claro, vamos falar uma coisa importante aqui, Os filhos de Obaluayê, gente, eles são apresentados como arquétipos, ali dentro das tradições ali das religiões afrodescendentes, tá bom? Mas não existe necessariamente uma regra absoluta. Cada indivíduo ou cada médium pode ter ali características individuais e particulares. O que eu quero dizer é que pode acontecer de você não assumir todas as características, mesmo sendo filho de Obaluayê, tá bom? Pois bem, começando, a gente pode dizer o seguinte: uma das características mais marcantes desses médiums é uma maturidade precoce. São pessoas, pessoal, que muitas vezes parecem carregar uma experiência de vida maior do que a própria idade. Eles costumam observar muito antes de falar, analisar as pessoas e dificilmente entregam a sua intimidade para qualquer um. São geralmente reservados, sérios, determinados, trabalhadores, leais e muito resistentes às dificuldades. Existe também o outro lado do arquétipo, Podem ser fechados, desconfiados, pessimistas, teimosos, reclamões e guardar ressentimentos quando se sentem feridos. Sabia disso? Vamos falar um pouco sobre a personalidade aí dos filhos de Obaluayê. Eles costumam observar mais do que falar. Ter aí uma personalidade forte, mesmo quando parece quieto. Outra personalidade, gostar de ordem e disciplina. E uma outra interessante, serem extremamente perseverantes, além de ter dificuldade em desistir de algo que consideram importante. Guardar muitas coisas para si mesmo. Outra, não gostar de exposição excessiva. Outra questão, ser direto quando finalmente decidem falar. Uma interessante é que eles detestam falsidade e fofoca, e além de serem muito seletivos com as amizades. E uma característica interessante é que a pessoa, gente, pode parecer um pouco fria por fora e ser extremamente sensível por dentro. Esses são os filhos de Obaluayê. Você é dessa forma? Mas enfim, vamos falar no amor. Olha, num relacionamento amoroso, os filhos de Obaluayê normalmente não é aquela pessoa que se entrega imediatamente. Ele primeiro observa, depois testa a confiança e somente quando sente segurança começa a mostrar aquilo que realmente sente. Quando filhos de Obaluayê amam de verdade, eles tendem a ser leal, protetores, cuidadosos e presentes, mas nem sempre demonstram o amor através de palavras ou grandes declarações. É muito comum o sentimento aparecer através de atitudes, Como diz aquele ditado, eu não vou falar muito, mas vou estar aqui quando você precisar. Agora, por outro lado, filhos de Obaluayê, acabam tendo uma certa dificuldade, Quando eles sofrem uma decepção, eles podem fechar as portas emocionalmente para qualquer um. Eles podem até perdoar, mas dificilmente eles vão esquecer ali uma traição.
né? Como falei sobre traição, quando eles são traídos, né? Pode acontecer deles se afastarem silenciosamente. Filhos de Obaloaiê, em vez de discutir ali durante horas, eles podem simplesmente mudar completamente a maneira de tratar ali aquela pessoa. E posso falar uma coisa para vocês? Recuperar a confiança é muito difícil. Lembrando que as traições podem descrever ainda, vamos dar um exemplo. Olha as tendências: ciúme, insegurança, dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. Isso tudo, hein? É claro, agora já no casamento, quando estão casados, quando eles encontram alguém em quem confiam, eles tendem a valorizar, né? Valorizam a estabilidade, a fidelidade, o companheirismo, o respeito, a família e a segurança também emocional, tá? Eles não gostam de relacionamentos superficiais. Isso são os filhos de Obaloaiê no amor. Mas e no dinheiro? No dinheiro, gente, filho de Obaloaiê geralmente não encara dinheiro apenas como ostentação. É claro, existe uma preocupação maior com a segurança e com a estabilidade. Eles podem passar, é claro, por períodos de dificuldades e reconstruir a vida várias vezes, desenvolvendo uma relação muito forte com a capacidade de sobreviver e recomeçar. Quando amadurecem financeiramente, podem se tornar bastante cuidadosos com os seus recursos. O problema aparece quando entram em fases de pessimismo e eles começam a acreditar que nada vai dar certo. Neste momento, eles podem perder oportunidades simplesmente porque não acreditam em si mesmo. Complicado, né? Já no trabalho, existe aí uma das grandes forças do arquétipo dos filhos de Obaloaiê. Por quê? Eles são frequentemente descritos como persistentes, disciplinados, trabalhadores e responsáveis. São pessoas que podem continuar trabalhando enquanto outros já desistiram. Gostam de perceber que aquilo que fazem possui algum propósito. Áreas relacionadas no trabalho ou no profissional mais relacionados aos filhos de Obaloaiê. Vamos ver se você trabalha em uma dessas áreas. Na saúde, na área de pesquisa, na área da ciência, terapias, na área de administração, organização, assistência, o cuidado com pessoas. Muita gente trabalha ali como psicólogo, como cuidador de idoso, na área da investigação, na área da espiritualidade e em atividades sociais. Olha que interessante, né? Mas vamos dar um exemplo aqui quando eles se tornam chefes, ou seja, chefe do seu próprio negócio. Quando isso ocorre, eles podem ser ali um pouco exigentes. Eles gostam que as coisas sejam feitas corretamente e pode ter pouca paciência com a irresponsabilidade. Mas existe um lado muito positivo. Quando eles reconhecem um esforço de alguém, eles costumam ser bastante justos e podem ensinar muito aquilo que sabem. Olha que interessante, né, gente? Na saúde. Na saúde já é preciso aí médios de Obaloaiê terem bastante cuidado. Por quê? O Obaloaiê, gente, o orixá Obaloaiê, tradicionalmente é associado à cura, à doença, no caso a saúde, e à transformação e à passagem. Por isso, muitos ali filhos de Obaloaiê fazem uma associação simbólica com as enfermidades. Filhos de Obaloaiê, né? Vamos dar um exemplo. Não significa necessariamente que esses médios, né, terão doenças, tá certo? Não é correto a gente falar que só porque você é filho de Obaloaiê que os problemas físicos e psicológicos estarão surgindo, tá bom? Mas no aspecto simbólico, né, esse arquétipo, filhos de Obaloaiê, costuma ser ali de pessoas que aprendem muito
através de períodos de fragilidade, de recuperação, de superação e transformação. É uma característica até forte desses filhos, mas que existe uma facilidade maior para filhos de Obaluayê passarem por problemas de saúde, isso é muito visto, tá bom? E uma coisa interessante, filhos de Obaluayê que já passou ali por dificuldades, né? Eles podem desenvolver uma capacidade enorme de compreender o sofrimento dos outros, viu? Isso no quesito saúde. Por isso, né, que filhos de Obaluayê aparece frequentemente relacionado à cura e ao cuidado. Bacana. Já no meio espiritual, aqui está uma das áreas mais fortes desses médios. Por quê? Os filhos de Obaluayê, gente, são frequentemente descritos como pessoas de intuição acentuada, percepção e sensibilidade espiritual, é isso mesmo. E algumas tradições também associam esse arquétipo a sonhos marcantes e experiências intuitivas. Vamos dar um exemplo. Eles podem ter sonhos muito simbólicos, sensação de perceber o ambiente, forte intuição sobre as pessoas, facilidade para perceber mudanças energéticas, além de interesse pela espiritualidade, ligação com os seus ancestrais e atração por trabalhos de cura e de transformação. Bacana. Já dentro de determinadas religiões, culturas, tá? Os trabalhos associados a esses médios está a cura, transformação, limpeza, evolução e a passagem. Por isso, pessoas ligadas a essa energia, ao Obaluayê, podem sentir atração por trabalhos espirituais voltados ao auxílio, o aconselhamento e a recuperação. E o mais importante é que a mediunidade desses médios sejam desenvolvidas, né, dentro de uma tradição, de uma orientação religiosa séria, tá bom? Agora, vida social. Na vida social existe uma grande contradição. Por quê? Filhos de Obaluayê podem gostar de pessoas, mas não necessariamente gostar de multidões. Podem ter muitos conhecidos e pouquíssimos amigos verdadeiros. É comum esses médios valorizar a qualidade do que a quantidade. Eles não precisam estar no centro da roda para se sentir importantes. Mas eles podem observar uma pessoa durante muito tempo antes de considerá-la realmente amigo. E quando confiam, né, podem ser extremamente fiéis. E como eu disse, se você conquistar a confiança de um filho de Obaluayê, olha, você vai ganhar um amigo aí para muitos anos. Ele tende a lembrar quem esteve ao seu lado durante as dificuldades. Mas existe uma regra, como eu já falei, não traia a confiança dos filhos de Obaluayê. Porque, uma amizade pode sobreviver a muitas coisas, mas a traição pode provocar um afastamento definitivo destas pessoas. Agora, na família, eles assumem, né, uma postura de proteção. Mesmo que eles não sejam extremamente carinhosos nas palavras, eles podem demonstrar preocupação através de atitudes. Vamos dar um exemplo, que são aquelas pessoas que quando acontece algo, elas vão dizer o seguinte: eu avisei. Entendeu como é? Por outro lado, quando eles ficam com raiva, esse é um ponto até interessante, filhos de Obaluayê, gente, podem não explodir imediatamente. Muitas vezes ele acumula. Filhos de Obaluayê vai observando, vai tolerando, vai guardando até chegar ao limite. E quando chega nesse ponto, eles podem simplesmente cortar a relação. E isso às vezes, a pessoa ao redor pode até pensar, mas por que ele ficou tão diferente de repente? Na verdade, né, aquilo começou há um bom tempo atrás, porém o filho de Obaluayê só foi acumulando várias situações e chegou um momento que ele simplesmente explodiu. Bacana, interessante, né?
Ó, na comunicação, eles não costumam ser uma pessoa que fala apenas para preencher o silêncio ali, na verdade são bem silenciosos, tá? E quando eles estão confortáveis, eles podem apresentar um humor surpreendente, inclusive bastante irônico. Mas quando eles não gostam de alguém, gente, você pode ter certeza que eles vão ficar extremamente secos na conversa, sendo mais direto, objetivo e muitas das vezes observador, tá? Agora, um dos aspectos mais interessantes atribuídos aos filhos de Obaloaê, gente, é a intuição. É a capacidade de observar detalhes que outras pessoas ignoram. Às vezes, eles não sabem explicar racionalmente porque desconfiaram de uma determinada situação ou de uma pessoa. Simplesmente, filhos de Obaloaê sentem que existe alguma coisa errada. Interessante. Agora, o lado sombrio. Para entender, gente, os filhos de Obaloaê, a gente não pode deixar de falar isso. Ou seja, eles podem ter alguns desafios. Vamos ver algumas questões aqui, ó. Podem ser pessimistas, a questão do isolamento, excesso de cobrança, teimosia, desconfiança. Eles têm também dificuldade de perdoar, guardam mágoas, dificuldade para pedir ajuda, uma forte tendência também a carregar problemas sozinhos, pensamentos excessivamente negativos e também dificuldade para demonstrar sentimentos. Gente, esse contraste em grande capacidade sem ajuda pode trazer problemas e trazer também um peso, dependendo da situação que este médio esteja vivendo. Então, médios de Obaloaê devem ficar atento a essas questões que eu trouxe aqui, tá? Mas é claro, qual o grande poder dos filhos de Obaloaê? Vamos dar um exemplo. Primeiro, vamos falar sobre a transformação. Estão profundamente relacionados aos ciclos de doença e cura, sofrimento e recuperação, fim e recomeço. É uma energia, gente, que ensina o quê? Aquilo que tentou me destruir também pode se transformar naquilo que me fortalece. Por isso, filhos de Obaloaê podem passar por fases muito difíceis e justamente através dessas fases difíceis desenvolver uma força, uma maturidade e uma capacidade de compreender outras pessoas que dificilmente aprenderia de outra maneira, ou seja, eles têm uma capacidade de transformação além do normal. Agora, para a gente finalizar, vou trazer para vocês aqui um breve resumo das áreas e as tendências para esses médios. Vamos lá, no amor, são leais, são profundos e reservados. No financeiro, eles buscam segurança e estabilidade. No trabalho, são persistentes, disciplinados e responsáveis. Na saúde, simbolicamente ligado à cura e superação. Não determina necessariamente doenças, tá bom? Na espiritualidade, são intuitivos, introspectivos e ligados à transformação. Na vida social, são seletivos, reservados e fiéis. Na família, são protetores e responsáveis. Nas amizades, são de poucos amigos, mas são muito leais. Quando estão com raiva, eles acumulam e com certeza podem cortar relações. Na personalidade, são pessoas maduras, observadoras e muito sérias. Nos desafios, toma cuidado com o pessimismo, o isolamento e as mágoas guardadas. E a virtude principal, resistência e a capacidade de sempre recomeçar. Filho de Obaloaê pode conhecer a dor profundamente, mas justamente por isso pode desenvolver uma enorme capacidade de compreensão, de acolher e de ajudar quem está sofrendo. Bacana, interessante aí. Você assume uma dessas características?
Você entendeu um pouco como são os filhos de Obaluayê? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa aqui também se você é filho deste grande orixá, tá? Pessoal, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e, é claro, siga a gente para mais conteúdo. A gente está chegando aí a 1 milhão de inscritos. Contamos com a ajuda de vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.